Eu sou a... Obrigada, Fabi. Essa mensagem é tão boa, significa que está começando oficialmente. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Flávia, articuladora do Convívio Educação aqui em Minas. Eu gosto sempre de fazer esse alinhamento inicial, porque eu estou nos grupos, né? E tem gente que me chama de Maiara da Undime, Denise, não tem problema, são pessoas maravilhosas também, mas eu sou a Flávia, então é bom que a gente já se conhece e afina assim, cada vez mais a nossa relação, né? Porque a ideia do convívio é se relacionar com os municípios, a ideia do convívio é estar perto de vocês, é levar a solução. Então, como que vai funcionar a nossa conversa? Eu estou chamando de conversa, porque não vai ser não é uma palestra, não é um curso, né? É um momento da gente trocar, tá? Então, eu vou aqui fazer com vocês. Eu vou chamar aqui de um sobrevoo sobre a plataforma, associando os pontos que se relacionam diretamente com a área da alimentação escolar, tá? E esse sobrevoo, que é uma apresentação geral do Conviva, vai ajudar vocês a entenderem alguns pontos que se associam à área que vocês trabalham. E aí, a partir dessa conversa de hoje, nós teremos 3 encontros técnicos. O primeiro deles vai tratar do estoque, da ferramenta do estoque, que eu vou conversar com vocês, como é que vocês utilizam essa ferramenta, né? Quem teve lá no Circuito Conviva, com o município de Capelinha, ouviu a Viviane ali explanar como é que ela faz o uso dessa ferramenta, agora na distribuição dos kits. Então, a ideia é a gente usar essa ferramenta nesse encontro técnico, que vai ser o primeiro, possivelmente no mês de agosto, e depois a gente vai ter uma conversa sobre a ferramenta Gastos com Alimentação Escolar, possivelmente em setembro, e depois nós vamos ter um encontro técnico falando da ferramenta Cardápio. Por que ela vai ficar por último e não vai ser a primeira? Porque nós estamos aguardando uma atualização nessa ferramenta. E Áurea, tudo bem, Áurea? A gente acabou de falar lá no grupo, acho que é você mesmo, que é de Formoso, né? Tá me ouvindo, Áurea? Acho que não. Bom, e aí você que... Tá me ouvindo bem, Fabi? Tá tranquilo? Ah, Tô obrigada, sim. agradeço. E aí, pessoal, nós vamos, por fim, aprender sobre a ferramenta Cardápio nesse encontro técnico de outubro, por quê? Nós estamos aguardando ansiosamente o Conviva fazer essa atualização na ferramenta a partir das instruções, das novas normas, né, do PENAI, está todo mundo bem ansioso, né, Fabi? Nós também que estamos nos bastidores. Então, eu entendo que deixar para outubro é importante, porque a gente já vai ter um norte, ou de uma data precisa dessa atualização, ou quem sabe essa atualização já vai ter sido realizada até outubro, tá? Mas até lá a gente tem um caminho importante para a gente aprender, né? Que é o estoque e os gastos com a alimentação escolar. Bom, o que eu quero conversar com vocês nessa manhã? Eu quero primeiro apresentar para vocês alguns pontos gerais da plataforma, tá? Alinhar com vocês algumas informações do Conviva que são importantes, e, por fim, eu vou apresentar 2 ferramentas hoje, tá? Que é a ferramenta Plano de Ação, que vai ajudar vocês a estruturar a dinâmica, por exemplo, da distribuição dos kits, ou a dinâmica da construção desse modelo aí de ensino híbrido, que vai ter, vocês vão ter que pensar a merenda de uma forma diferente, então são muitas atividades que vocês vão ter que listar, e é uma ferramenta que vai ajudar vocês a organizar essa rotina, tá? Que é a ferramenta Plano de Ação. E depois também conversar um pouquinho sobre a ferramenta Agenda, que eu penso que ela consegue pautar a alimentação escolar dentro da Secretaria Municipal de Educação. Eu converso com muitas nutricionistas, não só aqui de Minas, mas de outros estados, e eu ouço o seguinte questionamento: as pessoas colocam pouco a alimentação escolar como pauta. Então, vamos pautar a gente, né? Quando a gente coloca a alimentação escolar na pauta da agenda da Secretaria Municipal de Educação, eu estou conversando com as escolas, eu estou conversando com os técnicos da secretaria, ou seja, eu estou colocando a alimentação escolar em evidência. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Eu vou aqui projetar a minha tela. Nós temos 12 respostas aqui na lista de presença. Eu vou colocar de novo aqui no chat para quem chegou agora.
eu preciso desse registro na lista e eu já te agradeço por essa gentileza de registrar. Então, está aqui entre nós também os municípios de Florestal, Guaraciama, Pequi, como eu havia dito, Ipiúna, Gonzaga. Que bacana, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou projetar minha tela agora. E aí a gente já começa conversando. Eu vou começar bem do início, para falar um pouco do cadastro também, que eu acho que é uma informação que vocês precisam ter. Então, vamos lá. Estou projetando a minha tela. Conseguem visualizar a minha tela? Sim. Ah, que coisa boa. Bom, pessoal, eu então estou dentro do endereço www.conviveeducacau.org.br. O que é isso, né? Como que a gente chegou nessa plataforma, né? De onde veio, aqui veio, por que existe, né? Eu gosto de dizer que a plataforma Conviva, ela é uma plataforma idealizada pela Undime, é um filho, né, gestado pela Undime, porque a Undime sabe, a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, sabe que as áreas que a gestão municipal de educação contempla, elas são múltiplas, complexas, né? Olha só, quando a pessoa chega numa Secretaria Municipal de Educação, ela tem que assumir muitos desafios, orçamentário financeiro, alimentação escolar, né? E vocês, nutricionistas, também, quando se formam, né, trabalham, às vezes, em outras áreas, vêm, às vezes, de um hospital, ou vêm, às vezes, de uma outra área, e aí chegam no Conviva, chegam na educação, né, aí fala, por onde eu começo, né, o que eu faço aqui, onde que eu busco informações que sejam seguras, né? Então, é esse filho da Undime, que é o Conviva, é a resposta para esses questionamentos, né? Porque é, então, uma plataforma que reúne tudo que vocês precisam saber acerca da atuação de vocês na educação municipal. Isso para quê? Isso para Flávia, fortalecer... Oi? desculpa, é que tem uma mão levantada aqui. Eu não sei o nome, mas tá user. Aí eu acho que ele quer falar, ou ela. Quem Pode, é? Quer falar? pode escrever no chat também qualquer coisa, se não É. está conseguindo falar. Ou pode ter levantado a mão por equívoco também, né, Fabi? É. Bom, se quiser falar, pode colocar no chat, Fabi vai me interromper e não tem problema, é isso mesmo, a ideia é uma conversa mesmo, tá? Então, voltando à questão dessa plataforma, e aí a Undime precisava de colocar essa plataforma no ar lá em 2012, quando se pensou o desenho dessa plataforma, e aí ela foi atrás de parceiros que viabilizaram, custearam para que o Conviva pudesse existir, né? Então, nós existimos desde 2013, tá? Contemplamos todas as áreas de gestão dentro da administração focada na educação municipal. E aí, quando eu entro nesse endereço, né, conviveeducacau.org.br, eu chego nesse lugar, né? E aí eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida. Como que eu faço cadastro? Clico aqui em cadastre-se, né? E eu já quero perguntar, todo mundo aqui tem cadastro? Todo mundo está ok com cadastro? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Faz aqui o cadastro, preenchendo todos os campos, né? É importante ressaltar que o cargo ou função aqui depende da sua lotação, então quando você seleciona a secretaria, já aparece a opção de técnico, que se enquadra no que vocês exercem como nutricionistas, né? Alguns aqui são coordenadores da merenda, aí é o cargo de coordenador, enfim, preenche todos os campos e aguarda o Conviva liberar? Não, aguarda a secretária municipal ou o secretário municipal aprovar o seu cadastro, tá? Ele faz isso lá na ferramenta Minha Equipe, que eu não vou mostrar para vocês, porque é uma informação que vocês não vão ter que lidar diretamente, então eu acho que pode ser um acúmulo de informações desnecessárias. Mas o que você tem que pedir para o seu secretário? Olha, meu cadastro está pendente de você liberar. Procura a Flávia, que ela vai te orientar como liberar meu cadastro. E eu faço esse meio de campo. Então, quando você se cadastra, você registra a sua senha, tá?
Então, depois que o seu secretário aprovar o seu cadastro, né, liberar o seu acesso, você vai entrar com o e-mail que você cadastrou. Conviva não envia senha, tá? Importante é fazer essa afirmação. E entrar com a senha que você registrou no ato do cadastro. Ai, Flávia, eu não lembro mais qual foi. Gente, esqueci minha senha, vai gerar um link para você por e-mail e você vai conseguir resetar a senha que você registrou no momento do seu cadastro. Então, fiz o login, estou na plataforma, estou dentro do Conviva, né? E aí é um mundo, né, gente? A gente entra aqui e fala, por onde eu começo, o que que eu faço aqui, né? O que esse ambiente tem para mim? Então, dentro dessa estética inicial, eu já quero mostrar para vocês como é que se estrutura o Conviva, né? Eu tenho aqui os pilares, que são aqueles pilares dentro da concepção da plataforma Conviva, né? Que é essa plataforma que visa trazer solução para vocês também dentro da alimentação escolar. Então, aqui eu tenho conteúdos, ferramentas, rede, indicadores e cursos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, focado na alimentação escolar, tá? Então, eu quero dizer que nessa estética inicial, eu tenho aqui à esquerda as áreas de gestão que o Conviva contempla, tá? Então, dentro da Secretaria Municipal de Educação, que é essa nave que abarca várias pequenas naves, né? Então, eu tenho desde a área administrativa, a alimentação escolar, a área democrática, estrutura e documentação, né? Que são áreas, pessoal, que às vezes não tem uma ligação direta com a alimentação escolar, mas que conversa com vocês de alguma forma, como a questão da gestão orçamentária e financeira, né? Aqui na gestão orçamentária e financeira tem informações importantes sobre o uso dos recursos, por exemplo, que envolve o PENAE, a questão da licitação, das compras, né? Então, são áreas que vale a pena vocês terem um contato, uma leitura para também se apropriarem daquilo que está conectada à alimentação escolar. Então, essas áreas aqui que estão à esquerda, o que eu tenho que fazer para ter contato com o que o Conviva quer dizer a respeito? Eu clico aqui na alimentação escolar e já abre para mim as opções dentro dos eixos que eu falei que estão associadas a essa área. Então, clicando na alimentação escolar, me diz que eu tenho conteúdos sobre isso, que eu tenho ferramentas, quais ferramentas são, que eu tenho em rede, né? Porque um dos objetivos do Conviva é nos conectar. Então, quando a gente tem aquele grupo de WhatsApp da alimentação escolar, que eu acho fantástica a troca de vocês lá, né? Dentro aquele grupo é uma proposta de troca, né? Que vocês trocam, que vocês se apoiem, que vocês se fortaleçam nessa troca. E aqui, então, em rede, a gente tem a troca no fórum, que já são perguntas técnicas, né? E a gente tem aqui, ó, qual que é o recurso para a contrapartida da merenda? Né? Que foi até uma pergunta, se não me engano, colocada para o município de Minas, né? Eu tenho as experiências que são assim motores mesmo que fortalecem essa autonomia de vocês, que vocês aprendem com outros municípios de todo o Brasil. Bom, então clicando aqui eu tenho esse detalhamento das opções, mas a ideia aqui é que a gente vá diretamente nesses pontos, tá? Para vocês aprenderem aonde estão localizadas as informações chaves, tá? Falando ainda um pouco sobre essa estética da plataforma, aqui na parte inferior eu tenho o planejamento anual, que é preenchido pelo secretário municipal de educação. Então, se você tiver alguma demanda da merenda escolar, por exemplo, se tiver um detalhamento de distribuição de kits, ou se for realizado no seu município uma série de ações focada na educação da alimentação escolar, né, você pode pedir o seu secretário municipal ou secretária para inserir aqui, né, no planejamento anual, porque esse planejamento vai ser visto por todo o município. E aí eu já quero trazer uma informação também importante. O Conviva, o ambiente de Formoso, por exemplo, Áurea, só Formoso consegue visualizar, né? Nenhum outro município enxerga. Então, o que a alimentação escolar de Formoso faz, outro município não vê. Né? O que vê é a experiência publicada com a sua autorização, e aí fica disponível para todos os municípios do Brasil, mas a informação dentro da ferramenta alimentada, do cardápio, é só o município que visualiza, tá?
E aí, nesse sentido, nós temos ainda aqui um resumo do Fique Atento, que é a área de notícias do Conviva, que eu sempre faço essa ponte com vocês para essa área. Até coloquei hoje, né, a notícia de que o FNDE está fazendo uma pesquisa sobre a execução do PENAI, né? E aqui, logo à esquerda, a ferramenta Agenda, que eu já quero falar sobre ela, tá? Neste momento. Então, aqui, essa ferramenta Agenda já é uma funcionalidade que eu quero deixar para vocês. Vocês podem utilizá-la tanto por aqui, nesse atalho, quanto por aqui, ó, ferramentas, Agenda. Tá? O que essa ferramenta tem? Essa ferramenta tem a possibilidade tanto de vocês visualizarem os prazos que dizem respeito à alimentação escolar e à educação como um todo, ou seja, prestação de contas do PENAI, né? Ou até mesmo aquela questão do envio, de um envio que vocês tinham que fazer sobre o Conselho da Alimentação Escolar, que tinha um prazo, né? Que era uma questão do exercício do Conselho. Então, tudo isso nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos deixar esses prazos, que são prazos que nós enxergamos como universais, à disposição de vocês nessa ferramenta. Ah, Flávia, então eu vou usar essa ferramenta só para visualizar esses prazos? Não. Vocês vão usar essa ferramenta também para vocês visualizarem os eventos da secretaria e registrarem os eventos que dizem respeito à alimentação escolar. Ou seja, eu cliquei aqui em novo evento e eu vou, por exemplo, registrar o período de entrega dos kits, que vão ser executados agora no segundo semestre. Ou eu vou executar a semana da alimentação escolar no município. Muitos municípios fazem, né, uma semana ou um mês de intervenção nas escolas, que as nutricionistas vão, ou que a nutricionista vai e faz ali uma intervenção com uma determinada modalidade, educação infantil, né, anos iniciais. Então, eu vou aqui registrar esses eventos que dizem respeito à alimentação escolar. Por quê, meu povo? Se a gente quer que que a educação reconheça a alimentação escolar como uma pauta prioritária nas decisões, né, na articulação intersecretarias, com as escolas, eu preciso pautar a alimentação escolar dentro da agenda que é da Secretaria Municipal de Educação. Né? E aí eu posso aqui marcar esse evento, né, que vai estar sinalizado no calendário de toda a secretaria, como eu posso marcar participantes específicos. Eu posso, por exemplo, marcar aqui uma reunião com os diretores escolares e buscá-los aqui, né, nessa marcação, ou eu posso também marcar toda a equipe, porque aí todo mundo vai receber, as escolas que estão cadastradas no Conviva, a Secretaria Municipal de Educação. Então, trazer os eventos para o registro dentro da agenda além de você ter uma organização, né, você também pautar a área da alimentação escolar nas ações da Secretaria Municipal de Educação. Alguém abriu o microfone? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero também ouvir vocês um pouquinho. Tem alguma dúvida até aqui? Quer algum comentário sobre essa ferramenta? No chat, Flávia, só tá falando quando você perguntou do cadastro, a Karen e a Regiane falaram que já estão cadastradas. Isso é maravilhoso, que bom, muito bom. Gente, se alguém tiver com dificuldade no cadastro, eu vou pedir para me procurar, por favor, tá? Então, eu vou seguir. E aí, então, onde que eu chego nessa ferramenta? Então, ferramenta Agenda. Pessoal, e aí depois, né, vocês podem imprimir os eventos, né, que vocês fizeram, e isso pode ser um anexo, né, das ações que a alimentação escolar executou durante o ano, né, um anexo desse legado que vocês estão construindo na história da educação. A alimentação escolar faz parte desse legado, né, dessa história que está sendo registrada na educação municipal. Bom, diante disso, eu quero dizer que todas as ferramentas do Conviva, elas têm esse sinalzinho aqui, ó, essa interrogação, ou dentro da ferramenta, esse recurso aqui, ó, podemos ajudar, que leva vocês para os tutoriais, para a introdução. A introdução ela é um passo a passo, na verdade, de tudo que você pode realizar dentro daquela ferramenta.
tá? E os tutoriais são esses vídeos que permitem com que vocês vejam ali o preenchimento campo a campo daquilo que vocês querem executar, tá? Então, vocês perceberam que eu não fiz aqui um preenchimento, porque a ideia aqui não é cansar vocês com essas informações que vocês conseguem fazer sozinhos, porque é um preenchimento muito autoinstrutivo, né? Os campos já direcionam, mas é dizer da funcionalidade que para a gente é o que importa. Bom, então, diante disso, né, dessa ferramenta Agenda, eu queria deixar para vocês, então, como desafio, lançarem aí todos os eventos que dizem respeito à alimentação escolar municipal, né? Pensarem em eventos também, né, e já fazerem essa marcação para que as escolas e também a Secretaria Municipal percebam aí quais são as datas, qual é o calendário da alimentação escolar na agenda da Secretaria Municipal. Bom, a próxima ferramenta, né, e aí eu já vou abrir as demais ferramentas, a próxima ferramenta que eu quero falar é a ferramenta Plano de Ação, tá? Mas eu vou deixá-la para falar um pouco mais ao final, porque ela tem muita informação, tá? E eu quero abordar outros pontos antes, tá? Mas, de forma geral, essas são as ferramentas do Conviva, né? Aqui que vocês acham o cardápio, aqui que vocês acham a ferramenta contratos. Eu sei que tem nutricionistas que administram os contratos que dizem respeito à alimentação escolar. Essa ferramenta vocês conseguem lançar os contratos, aí, as licitações todas da alimentação escolar, né? Enfim, existem outras ferramentas. Aqui está o estoque, que diz respeito ao encontro técnico que nós vamos ter em agosto, possivelmente, né? E as demais ferramentas. E a ferramenta Plano de Ação é essa que eu vou falar mais ao final. Bom, dentro dessa ferramenta, eu quero dizer para vocês que é na ferramenta Minha Equipe que a secretária municipal vai dar a permissão de acesso para vocês às ferramentas que vocês vão lidar no dia a dia. Então, a secretária municipal tem que dar a permissão para vocês mexerem na ferramenta cardápio, na ferramenta contratos, na ferramenta do memorial de gestão, que eu estava me esquecendo que também vai ter um encontro técnico sobre ela, porque dentro dessa ferramenta vocês vão fazer um preenchimento específico da alimentação escolar. Então, a gente vai ter um encontro técnico para falar só sobre o memorial de gestão da alimentação escolar, tá? E eu sugiro que vocês façam o memorial de gestão da alimentação escolar por ano, porque, gente, a realidade de 2021 certamente não vai ser a realidade de 2022. Esse ano vocês distribuíram kit, teve kit extra, muitos municípios com agricultura familiar, teve município como Uberlândia contou para a gente que fez uma feirinha de verduras, né? Então, são registros que daqui 2, 3 anos vocês não vão lembrar de tantos detalhes, né? Por isso que eu sugiro que vocês façam um memorial de gestão da alimentação escolar por ano, para ser esse relatório executivo aí, para vocês recuperarem mais facilmente as informações. Eu não vou abrir a ferramenta, porque o foco não é falar sobre memorial de gestão hoje. Nós vamos falar sobre memorial de gestão da alimentação escolar no encontro mais futuro, no encontro técnico também mais futuro, tá? Então, dito sobre as ferramentas, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Do tipo assim, Flávia, tem alguma ferramenta que faz isso ou faz aquilo? Tem alguma ferramenta nesse sentido? Alguém tem alguma dúvida sobre as ferramentas? E é para perguntar, tá, meu povo? É uma conversa. Quiser ligar o microfone, pode ligar, pode perguntar, pode participar, pode comentar também, não tem problema. Então tá, se tiver comentários, pode levantar a mão ou pode mandar no chat, por favor, tá? Então, dito aqui sobre as ferramentas, nós temos agora uma informação sobre a área... Flávia, Oi? Oi? a Áurea ligou o microfone. Acho que ela quer Ei, falar. Áurea, pode falar, por favor. Flávia, bom dia a todos, primeiramente. A minha pergunta é sobre um pouquinho sobre as ações de educação alimentar e nutricional. Ideias, né? Troca de ideias, porque assim, agora assim, durante esse cenário da pandemia, né, distribuição dos kits, eu gostaria de saber, né, trocar ideias com as colegas, como que está sendo feita as ações de alimentação de educação nutricional. Se o Conviva também tem ideias em relação
relação a essas ações? Áurea, perfeita a sua colocação, né? O espaço é para isso mesmo. Eu vou até te mostrar, e aí eu já vou antecipar uma pauta, que é a questão dessa troca de experiências. E aí depois, se as colegas também quiserem ir se manifestando ao longo da nossa conversa, serão muito bem-vindas. Mas é muito oportuna a sua colocação, porque aqui na área de rede, o Conviva Experiências, é o espaço que a gente tem para vocês contarem um pouco de como está sendo essa questão da alimentação escolar, da educação alimentar dentro do município, tá? Então, se tem experiência sobre isso, tem sim. Tem experiências que contam, deixa eu só lembrar aqui se é Santa Catarina, deixa eu só fazer a pesquisa aqui, porque, coincidentemente, eu também sou curadora de textos do Convívio, então, alguns textos, aqui, ó, Santa Catarina mesmo. Educação especial na pandemia, ações pedagógicas e de alimentação. Esse município aqui, por exemplo, Áurea, esse município de Lages, eles associaram a entrega dos kits com ações da educação, que é do atendimento educacional especializado do AEE. E aí, o que eles fizeram? Eles visitaram as casas desses alunos, eles levavam ali os recursos pedagógicos, né, entregavam os kits, faziam ali uma abordagem com essa família, para saber um pouco o contexto dessa família, conhecer um pouco ali de como que era o ambiente desse aluno da educação especial, né, para fazer um planejamento específico para aquele aluno, né? Então, são ações que muitas vezes a gente não tem na nossa realidade, mas que nos ajudam a pensar ações para serem implantadas no nosso município. Essa aqui também, olha, de Erval do Oeste, são receitas preparadas pelas merendeiras na pandemia. O que o município fez? Viu que as merendeiras não estavam participando do ensino remoto de alguma forma, né? E aí o que a nutricionista pensou? Vamos gravar receita com as merendeiras para que os alunos possam reproduzir. Então, são receitas focadas numa alimentação saudável, no consumo de alimentos ligados a essa alimentação saudável, né? E aí eles gravaram esses vídeos que eram replicados nesse ensino remoto, né? E aí inúmeras outras experiências. Tem uma nutricionista também que eu não sei se eu preciso lembrar se é Rio Grande do Sul, é Sul também. O Sul, eles registram muitas experiências focadas na alimentação escolar. Então, gente, Minas, vamos registrar também experiência, porque a gente acaba sendo referência para o Brasil também, a gente já né? O pessoal tem muita gente como referência aí da educação, vamos registrar experiência sobre alimentação escolar. Deixa eu só verificar se é aqui mesmo que tem esse registro. É no Sul, eu não sei se é Paraná. Deixa eu só lembrar se é o Paraná. É uma experiência que a Nutri ela gravou vídeos. Ela fazia intervenções, ela ia nas escolas, quando era o ensino presencial, vestida de princesa. Então, cada ano ela escolhia uma princesa e ela ia nessas escolas falar da alimentação, da educação alimentar. E aí ela tinha modalidades que ela atuava, cada mês ela atuava numa modalidade, e ela fazia essa visita. E as crianças já ficavam esperando, que ela chegava com uma cesta de frutas e falava, essa fruta é boa para quê? E tal. E aí veio a pandemia, e ela sofreu muito, porque era um projeto que ela era muito apaixonada. O que ela fez? Não deixou de fazer. Ela gravou vídeos com uma princesa, e ela escolheu a Elsa, lá do Frozen, e aí as crianças gravaram vídeos de retorno conversando com a Elsa, não com a nutricionista, falando, olha, eu estou comendo certinho, eu passei a comer cenoura. Então, são experiências que enriquecem a nossa possibilidade de atuação, né? E aí, nessa área de experiência, você pode pesquisar tanto por estado, como eu fiz aqui, né? Ou você pode fazer uma pesquisa por tema, né? Olha aqui, eu posso selecionar alimentação escolar e pesquisar tudo que tem da alimentação escolar aqui, né?
Então, tem relatos maravilhosos, por exemplo, dessa distribuição de kits, né, em que a Secretaria Municipal, a nutricionista, pensou em estratégias de colaboração com as escolas, né, que teve um detalhamento específico ali de identificar quem estava em mais vulnerabilidade, aí os kits da agricultura familiar, que eram menores, iam para esse pessoal que estava numa situação de maior vulnerabilidade. Então, tem muitas e muitas e muitas experiências que vocês podem se debruçar aqui e tentar identificar aquilo que, de fato, vai alcançar vocês, vai ser inspiração para vocês. Mas alguém quer comentar o que está fazendo aí em torno da educação alimentar? Como é que está sendo a intervenção com as escolas, né? Alguém mais quer compartilhar, que não registrou aqui, mas que queira compartilhar agora? Flávia, a Ana Clara, ela perguntou se existe alguma ferramenta ou tabela de sugestão de per capita por faixa etária. Ah, sim. Essa questão dessa tabela, nossa, é uma polêmica, porque o Conviva não faz não faz essa sugestão para exatamente não parecer que é uma regra ou um estabelecimento, tá? Eu sei que eu tenho um material complementar por fora, né? Não é algo que está direcionado dentro de uma ferramenta, porque dentro da ferramenta cardápio a gente tem esse campo para ser preenchido, mas não tem assim, um material que estabeleça, exatamente porque as pessoas colocam muito como regra, né? Se a gente publicar, vai falar, o Convivo falou para eu fazer dessa forma, ou falou para eu considerar essa per capita, e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é respeitar a autonomia de vocês, enquanto corpo técnico que atua na alimentação escolar. Então, eu posso buscar fontes para te inspirar, mas a gente não vai direcionar uma tabela exatamente para não ter esse caráter determinista de que tem que ser conforme o Conviva sugere, tá? Mas alguém quer assim, compartilhar o que está fazendo aí em torno da educação alimentar? Como é que está interagindo com as escolas? Como é que está essa questão de pensar a entrega dos kits? Tem alguém que queira se manifestar nesse sentido? A Rose colocou que vai registrar a experiência do projeto do EAN, eu acho que é assim, do ano passado, que ele foi destaque na página da AFND. Maravilhoso, a gente fica muito feliz. Ai, que coisa boa! Foi destaque no FNDE, gente, quero saber. Rose, você não quer adiantar para a gente, assim, só um spoilerzinho, bem rapidinho, só para a Áurea ficar feliz, porque ela quer conhecer o que vocês estão fazendo aí. Você não quer adiantar para a gente um pedacinho aí dessa experiência? Enquanto a Rose não abre, só vou falar que a Lázara perguntou se a apresentação ficará salva. Sim, a apresentação vai ficar salva, depois é só entrar em contato com a Flávia, que ela manda para você o link. Flávia, você está mutada. Só aproveitando aqui, Fabi, lembrar que quem não registrou ainda a presença, eu estou aguardando registrar. Rose, você vai falar com a gente um pedacinho da sua experiência? Ela falou que não pode falar por áudio agora. Ah, beleza, não tem problema. Então a gente vai ficar ansioso, nós vamos ficar todos ansiosos aqui, né, para saber essa experiência de vocês. Vou ficar guardando esse registro. Então, já falando sobre o registro, eu falei aqui como é que descobre essas experiências, né, Áurea? Mas como que registra? Eu clico aqui, ó, Rose, em adicionar experiência, tá? E aí vai abrir para mim alguns campos para eu poder registrar. Percebam que os campos, eles já me direcionam o que eu tenho que falar naquela resposta. Que aqui eu tenho uma pergunta, ó, qual o problema que a sua secretaria tinha e estava procurando resolver? Né? Então, vamos dizer, vocês vão responder, é um questionário mesmo, vocês vão responder. Eu sugiro que vocês copiem essa pergunta no Word, respondam no Word e depois copiem e colhem para cá. Porque a internet, a gente pode falhar, você pode achar que enviou e não enviou, e aí, de repente, perde o texto que estava digitando ali online. Né? Então,
copiem a pergunta, respondam lá no Word e coloquem aqui para cá. Vocês podem já responder a pergunta no formato de um texto, porque a pergunta é só norteadora mesmo, tá? Mas aí a curadoria depois é feita, né? Eu vou te ligar, a gente vai conversar sobre detalhes dessa publicação, tá bom? E aí você também pode anexar imagens, vídeos, links de vídeos do YouTube que você tenha subido para o YouTube. Então, se você fizer intervenção nas escolas, por exemplo, ou a entrega de um kit que tenha sido diferenciado, vocês podem colocar esse vídeo aqui. E os anexos, gente, né? Teve um município que ajudou muitos outros municípios com modelo de protocolo de recebimento de kit, né? Ou até modelo daqueles pais que não quiseram receber o kit, né? E esse protocolo de renúncia desse direito. Então, coloque os anexos, que também ajuda muito os colegas de vocês de outros municípios. E aí, clique em salvar, tá? Enviar para análise ou salvar como rascunho, né? Não esquecer de ler e aceitar os termos de uso, porque o Conviva está alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essas caixinhas dizem respeito a essa Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, até aqui na área de experiência da rede, eu queria também dizer um pouquinho sobre o fórum, né? Dentro de rede também. O fórum também é um espaço que eu consigo fazer pesquisa por área. Aqui, ó, eu consigo clicar diretamente qual das perguntas que dizem respeito à alimentação escolar, né? Então, ó, o recurso para a contrapartida da merenda, né? Vamos abrir essa para a gente ver como funciona. Você vai, depois que você registra a sua pergunta, a equipe do Conviva vem e te dá uma resposta, né? E, gente, são respostas que, se a gente não souber, a gente vai atrás para saber, tá? Então, o bom é que você tem uma segurança, né? E aí, por que o Conviva geralmente diz assim, no link tal está a resposta? Porque o Conviva trabalha para fortalecer a sua autonomia. Então, a gente vai dar sempre o caminho para você encontrar a resposta e não vai mastigar a resposta e te dar. Porque, lembrando, torno a dizer, a gente respeita a sua autonomia enquanto corpo técnico que decide sobre a alimentação escolar dentro do município. Então, a gente vai te dar o caminho para você encontrar a resposta, mas não vai responder por você porque a gente respeita a sua atuação, tá? Então, é nesse sentido. E aí, como que eu faço o registro de uma pergunta? Né? Antes de fazer esse registro, eu sugiro que você pesquise, dentro da temática da alimentação escolar, se alguém já fez essa pergunta antes, né? Será que tem alguma pergunta sobre isso? Então, tem uma pergunta sobre o cardápio. Será que é a minha dúvida sobre o cardápio? Né? Então, eu faço aqui uma varredura, né? Por exemplo, tem uma pergunta aqui que acho que interessa muitos, né? Existe alguma orientação do FNDE sobre a entrega desses alimentos às famílias carentes nesse momento de Covid? Ou temos que aguardar a recomendação? É de março de 2020, né, gente? Onde a gente estava muito perdido, não sabia muito o que fazer, né? Ainda estava um pouco no escuro. Então, o Conviva veio e traz essa luz, né? E traz essa orientação. Eu registro a minha pergunta aqui, ó, nova pergunta, né? E aí eu faço o preenchimento, né, de qual é a minha dúvida, né? E aí, de repente, nós temos aí um prazo de cerca de 48 horas para responder, mas se for alguma questão muito urgente, muito grave, igual esse recurso de contrapartida da merenda, era uma pergunta urgente de um município aqui de Minas, e aí eu pedi, Planura, que está aqui, a Lia que está aqui, Lia, nossa pergunta aqui. Então, eu pedi... Foi eu que fiz a resposta, foi eu que fiz a pergunta. Ai, que maravilhoso, que coisa boa, então, que bom. E aí eu pedi à equipe gestora para te responder, e aí na primeira pergunta, na primeira resposta que eles deram, eu achei que não tinha te contemplado muito. Aí o que eu fiz? Eu falei, não é bem isso, né? Eu acho que a dúvida dela é essa. Aí eles correram e complementaram a resposta, né? Então, nesse sentido, é esse trabalho mesmo de colaboração. E vocês podem, gente, olha que legal. A Lia fez a pergunta. Vamos dizer que a Áurea... Ai, perdão. A Lia fez a pergunta. Vamos dizer que a Áurea ela tem a resposta. Então, a Áurea pode vir aqui e responder. Além disso que o Conviva comentou, Lia, também tem tal e tal informação em tal lugar, ou em tal curso, ou em tal vídeo, né? E colocar o link aqui. E aí, olha que legal, a Áurea, que está lá em Formoso, consegue se comunicar
com a Lia, mas poderia ser a Lia se comunicando com o município lá de Recife, uma Nutri lá de Recife, dizendo para ela que essa informação está disponível em tal espaço ou em tal lugar. Tá? Então, esse é o fórum, é uma área que eu gostaria que vocês usassem sempre que vocês precisassem, tá bom? E aí, caminhando um pouco já para a área de conteúdo, né, que a gente já está falando aqui de uma mescla, de uma funcionalidade com uma informação que nos dá segurança para agir, né? Eu quero saber, dentro dessa área de rede, das experiências ou do fórum, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma contribuição, algum comentário? Oi? Oi, Áurea, pode falar. Flávia, é só para falar, porque assim, eu tive um pouco ausente, aliás, atualmente eu estou um pouco ausente do grupo, por isso eu ainda não registrei as minhas experiências aqui em Formoso. Aqui nós entregamos o segundo kit, agora no início do mês 7, né, início de julho, dia 5, a gente entregamos o nosso segundo kit, e eu ainda não registrei, mas eu vou trocar experiência assim, com as colegas, vou registrar e vou estar mais atento também, tá? Ao grupo. Que É porque eu tive uns maravilhoso, Áurea. contratempos aqui, tá? Mas eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Porque eu amo esse grupo, até aprendido muito, muito com vocês, tá? Só tenho a agradecer, tá? Você e toda a equipe. Que coisa boa, Áurea, que delícia. Nossa, que carinho da sua parte dar esse retorno para a gente. Não se sinta cobrada, não, né? Eu falo com vocês para postar, mas eu sei, gente, que vocês trabalham muito, vocês têm muita verdade. demanda, né? Que a alimentação É escolar é um justamente por desafio. isso, Flávia. É porque aqui eu atendo também a saúde, né? A saúde, o social, e assim, eu só tenho eu de nutricionista, então assim, é muita coisa, né? Aí eu acabei ficando um pouco ausente do grupo, tá? Mas eu agradeço muito essa oportunidade de hoje. A minha chefe até me mandou o link da reunião, fiquei muito feliz, porque aí ela me lembrou. Aí, para mim, é uma alegria, tá? Participar com Coisa vocês. boa. Coisa boa, Áurea. Bom, não se sintam cobrados, tá? Quando eu falo assim, gente, registra experiência e tal, mas é porque eu sei que vocês fazem coisas maravilhosas, eu sei disso, eu sei que vocês conseguem encontrar solução, e às vezes o que vocês pensam que é mínimo para vocês, não, mas eu só entreguei 2 kits assim, para outro município, está começando agora. Gente, nós temos municípios que estão começando a entregar kit, então a experiência de quem já entregou 2 é uma experiência muito valiosa para quem vai começar do zero, né? Porque ali você conta qual foi seu desafio, o que você teve que enfrentar, qual foi a dificuldade, né? Igual quando a gente ouviu a Marília de Uberlândia contar para a gente, nossa, a gente fez uma feirinha e deu errado, não deu certo, o pessoal não buscou a verdura, aí a gente teve que repensar aquela feirinha. Então é isso, sabe? Eu entendo que vocês têm muita demanda, mas na medida do possível, entendam que registrar as experiências, e aí eu vou voltar aqui para as experiências, registrar a experiência não é um trabalho extra. Eu vou fazer isso pelo Conviva. Não é. É vocês registrando a história da alimentação escolar dentro do município de vocês, tá? Então, é muito importante esse registro, porque ninguém vai contar por vocês o que vocês estão fazendo. É vocês mesmas quem vão contar aquilo que está acontecendo aí acerca da alimentação escolar, tá bom? Então, Fabi, chegou alguma questão aí no chat? Eu vi que tem algumas... A Rose está falando que ela não conseguiu encontrar o local de adicionar as experiências, só onde busca. Ótimo, ótimo. Aí, Rose, você vai pedir para a sua secretária municipal, lá na ferramenta Minha Equipe, em frente ao seu nome, ela vai te dar a permissão para adicionar experiências. Ela vai te dar a permissão em experiências, porque ela precisa te dar ela precisa te dar essa opção de acrescentar experiências, tá? O que deve ter é o automático. O automático é que você consiga visualizar as experiências. Mas adicionar experiência, a sua secretária municipal precisa te dar a permissão de acesso. Aí é aquela conversa que a gente teve no início. Dá meu contato para ela, que eu oriento como que ela vai te dar essa permissão. É muito fácil, muito fácil. Lá em frente no seu nome tem uma barrinha escrita permissões, no login da secretária, que só ela consegue fazer isso,
e ela vai clicar liberado para edição em experiências e salvar, e aí você já vai estar livre para poder fazer esse acréscimo de experiência. Tá? São 3 experiências no primeiro semestre e 3 no segundo. Então, é sempre muito importante que vocês alinhem com a secretária municipal ou secretário, assim, olha, eu vou usar uma experiência esse semestre, eu vou publicar uma experiência. Ou então, de repente, o município não tem experiências de outras áreas, você fala, eu vou usar tudo, vou usar as 3, eu vou publicar uma que fala sobre o kit, outra que fala sobre o ensino híbrido e outra que conta sobre educação alimentar nas escolas. Também pode, isso aí é você negociar com o secretário ou a secretária municipal, ok? Flávia, a Lia perguntou se você vai falar sobre a merenda na modalidade híbrida. Eita! Olha só, eu vou, de repente... na verdade, a gente não tem muito material sobre isso ainda, né? A gente está ainda descobrindo. Nós estamos nascendo de novo, né, gente? A gente está cada momento nascendo para uma nova realidade. A realidade híbrida é uma nova realidade. Não preparei nada nesse sentido, com esse foco, mas eu prometo ir em busca de informações que possam respaldar vocês nesse sentido. Mas já aproveitando a pergunta da Lia, eu vou dizer para vocês aonde a gente consegue material sobre o Conviva focado nessa área, ou até, será que tem algum material no Conviva sobre alimentação no sistema híbrido? É aqui, gente, conteúdos, biblioteca do Conviva, tá? Essa biblioteca, ela é múltipla, porque ela reúne tudo que é da gestão municipal de educação. Então, eu quero saber tudo que tem de publicação na biblioteca que diz respeito à área da alimentação escolar. Eu vou vir aqui e vou fazer o filtro, alimentação escolar. Eu posso pesquisar, eu quero saber, não quero saber toda a publicação, eu quero saber só legislação e normatizações. Eu vou selecionar. Não, eu quero tudo porque eu quero saber o que tem aqui que pode me ajudar. Então, aqui, como vocês podem observar, são materiais que eu compartilho com vocês lá no grupo, eu estou sempre linkando vocês a essas novidades que dizem respeito à área de vocês, né? E aí vocês podem fazer essa busca pelo tema da área, né? Ou por uma palavra-chave, né? Então, vamos supor, eu vou pesquisar aqui uma palavra-chave, vamos lá, merenda, né? Híbrido, né? Melhor, híbrido. Vamos ver o que tem de híbrido aqui, vamos ver se tem alguma coisa... Não tem. Vamos ver merenda. Vamos ver o que tem da merenda. Tem algumas informações sobre a merenda, mas nada recente. Então, eu já sei que não tem nada que associe, por exemplo, a uma realidade do contexto da pandemia, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Sempre façam essa busca. Se não achar nenhum material que responda a vocês, me procurem, porque eu tenho contato direto com a curadoria do Conviva e eu já quero falar sobre ela. A curadoria do Conviva, que publica essas normas, esses materiais, ela está na Undime Nacional. E lá eles têm contato com as principais referências da educação no Brasil, FNDE, MEC, enfim, as instâncias máximas. Então, se não tem aqui, igual a Ali acabou de perguntar, eu vou atrás, né? Gente, a gente está precisando de uma publicação sobre a alimentação escolar no sistema híbrido, como é que vai funcionar, porque a gente tem que pensar quais são os riscos e desafios, né? Então, sempre tragam para mim essa demanda. Flávia, eu não achei nada no Conviva sobre isso. Tem, que eu vou atrás, tá? Na biblioteca, além dos arquivos que o Conviva publica, vocês podem publicar o arquivo de vocês, clicando aqui, ó, arquivos da secretaria, e aí vocês têm a possibilidade de adicionar os arquivos da alimentação escolar, adicionar arquivos, né? Vocês podem colocar aqui documentos e vídeos, e aí vocês podem, de forma variada, né, que vocês tiverem de registro, ou as legislações, né? Vamos supor, vocês podem colocar aqui o regimento do Conselho da Alimentação Escolar, né? Ou a ata de posse dos membros do Conselho da Alimentação Escolar. Vocês podem vir e fazer esse acréscimo, tá? E aqui é só preencher os campos, clicar em salvar, que já vai ficar disponível na biblioteca do município de vocês. O que o município de Formoso acrescenta na biblioteca, só o município de Formoso vai visualizar,
tá? Mas os documentos que o Conviva acrescenta, todos os municípios do Brasil visualizam. Então, gente, subam para cá os arquivos que dizem respeito à alimentação escolar, os protocolos de recebimento dos kits, são documentos que precisam estar organizados de maneira transparente, e não na gaveta da escola, ou não dentro de um computador específico, né? Mas com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que a gente tem que cada vez mais dar transparência para os documentos que envolvem o nosso trabalho, tá? Até aqui na biblioteca, alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Tranquilo aí no chat, Fabi? As dúvidas estão muito referentes ao ensino híbrido mesmo, como fazer esse processo de alimentar da merenda, né, presencial e ainda manter os kits. Aí eu acho que depois você vai ter que ir atrás um pouco, Flávia. Claro, eu estou fazendo esse compromisso com vocês, porque, gente, desde que eu comecei a andar junto com a equipe da alimentação escolar, porque Minas é um dos poucos estados que tem um grupo específico da alimentação escolar, né, que os articuladores trabalham diretamente com as nutris. E essa ideia veio muito de que vocês me procuravam dizendo assim, ai, Flávia, me sinto sozinha, às vezes eu não tenho para quem perguntar ou o que fazer nesse sentido. Então, aí, gente, é para a gente estar de mão dadas mesmo, tá? Não é uma fala só para constar, não. A demanda que vocês estão trazendo, eu me compadeço com vocês e eu vou atrás de buscar essa informação. Se eu não conseguir, é porque eu não consegui de fato, mas eu vou atrás, isso é uma promessa. Tá? E está gravado, né, Fabi? E está gravado. Bom, então, ainda falando sobre o conteúdo, nós temos a área do Fique Atento, que é a área de notícias, que aí eu sugiro que vocês, gente, não trabalhem... eu visitei o Conviva essa semana, esse mês. Abra o Conviva todo dia, né? Porque aqui na área de notícias, vocês têm as notícias que são da área de vocês. Vocês também podem pesquisar por área. Então, eu venho aqui, alimentação escolar. E aí já vem para mim tudo o que tem de notícia acerca da alimentação escolar, né? Além do Fique Atento, nós temos uma galeria de vídeos no Conviva, que eu já estou pedindo aí, e aí eu posso falar, isso eu posso dizer, que eu já pedi uma videoconferência sobre a área da alimentação escolar, nesse contexto que tem essa transição aí do ensino remoto para o ensino presencial. Isso eu posso dizer, porque eu já pedi, já tem uns 2 meses, e aí a equipe gestora ficou de analisar esse pedido. Então, aqui nessa área de videoconferência, eu também consigo fazer pesquisa por palavras-chave, né? Por exemplo, alimentação. O que tem da alimentação aqui? Eu tenho alguns pontos. Eu tenho gestão da alimentação escolar, por exemplo, né? Eu tenho alguns outros que se associam, né? Curso à distância da gestão da alimentação escolar, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Os cursos que o Conviva oferece e o curso específico da alimentação escolar. Bom, e ainda na área de conteúdos, eu falei com vocês da área de gestão, quero mostrar para vocês a área de gestão da alimentação escolar, né? Então, eu estou em conteúdos, vou clicar em alimentação escolar, e aí, gente, percebam, né? O Conviva teve um trabalho muito atencioso de ler tudo que é legislação a respeito desta área e de preparar um material bem mastigadinho para vocês. Um material que vocês não vão ter que ficar abrindo uma lei, outra lei, para poder consultar se isso é pertinente ou não. Então, nós fizemos um trabalho de organizar um material que você que é nutricionista vai assumir hoje a alimentação escolar. Você que é da alimentação escolar, está há 3 anos, 4, mas está com uma dúvida, você consegue abrir e encontrar informação de forma muito fácil, né? Então, são especialistas que se debruçaram nas leis, nos marcos legais todos, e prepararam esse material para que vocês pudessem ter facilidade de encontrar informação, né? Então, eu tenho tópicos que vão desde a organização da alimentação escolar até uma rotina do que eu preciso fazer, o que eu não posso deixar de fazer, né? Em qual prazo, né? E aí você pode clicar nos tópicos ou você pode descer a barra de rolagem
para saber, né, quais são as operações do cardápio, né, como que eu organizo, né, um cardápio, né, o que eu tenho que pensar aqui na característica de uma chamada pública, como que eu planejo um cardápio, o que eu preciso pensar na escolha das preparações, o que eu tenho que pensar ao elaborar um cardápio, né? Isso tudo é focado exatamente numa funcionalidade, são informações que são funcionais, não são informações para você ficar, nossa, eu li aqui, eu tenho que abrir a outra lei para saber o que é a outra lei. Não, são funcionais, tá? O teste de aceitabilidade, como que eu faço, né? O que é o Conselho da Alimentação Escolar, como que ele se estrutura, quais são as competências. Então, daqui, vocês podem tirar material para trabalhar a formação desse conselho, por exemplo. Nossa, onde que eu tenho material para trabalhar a formação do conselho? Aqui, né, são informações muito mastigadas mesmo, para facilitar o seu dia a dia. Tá? A questão do PENAI, né, como que eu faço, como que são os outros recursos, como que eles se associam ao PENAI, né, a compra e o próprio processo licitatório, né? E aí vem prestação de contas e a rotina que eu comentei, né? Olha só, o Conviva organizou essa rotina de maneira anual, mensal e diária, né? O que eu preciso fazer anualmente, né? Eu preciso dar os encaminhamentos dos processos licitatórios, organizar as atas de preço de produtos da agricultura familiar, fazer a prestação de contas do FNDE, mensalmente, o que eu tenho que fazer? Registro de gastos no SIGPC, né? Eu tenho que elaborar os cardápios e apresentá-los ao CAE, né? Enfim, e aí vem diariamente o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que verificar o abastecimento de itens básicos para as cozinhas, produtos de limpeza, descartáveis, gás, acompanhar e atualizar os cardápios, né? Gente, então, para quem está chegando, né, me formei nutricionista ou atuava em outra área, atuava em um consultório, por exemplo, vou assumir a educação no foco da alimentação. O que eu tenho que fazer? Se eu chego diante desse material, eu tenho um norte de partida, ou eu consigo, mesmo na minha atuação já de anos, rever alguns pontos. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso da maneira adequada? Né? Ou treinar o meu estagiário. Eu sei que alguns municípios recebem estagiários de nutrição, né, na alimentação escolar. Eu consigo ali ter uma referência para esse olhar para o meu trabalho de uma maneira analítica mesmo, revisacional, de maneira que revise os pontos que são da sua área, daquilo que você precisa para atuar. E aqui vocês podem fazer um download desse material, vamos dizer, eu preciso entregar isso para o Conselho da Alimentação Escolar, Flávia. Vem aqui e retira esse PDF, eu preciso entregar isso para a Nova Nutri, para o estagiário, né? Se são pessoas que não têm acesso ao Conviva, você faz o download e compartilha com essas pessoas, tá? Bom, até aqui da área de conteúdos, vocês têm alguma colocação, alguma dúvida? Por enquanto, no chat não tem nenhuma pergunta. Excelente. Então, agora, caminhando um pouco para o nosso... acho que a Áurea... Oi, Áurea, diz aí. Em relação ao cálculo, para cálculo dos cardápios, né? O cálculo nutricional. Porque até poucos dias eu tentei fazer, até porque eu nunca tinha feito um convívio, eu achei muito interessante. Só que aí lá fala que vocês estavam atualizando, né, a parte de cálculo dos cardápios, cálculo nutricional. Aí já foi feita essa atualização? Não, Áurea, é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que a gente vai ter um encontro técnico sobre essa ferramenta, que o que a Áurea está perguntando é sobre essa ferramenta aqui, ó, cardápio. Eu vou abri-la aqui para ilustrar um pouco essa nossa conversa. Eu não me atendi. Não, tranquilo, mas é bom para alinhar com todo mundo. Quem chegou depois também. Olha só, essa ferramenta cardápio, ela faz esse cálculo que a Áurea está dizendo, né? Esse cálculo para me dar um relatório, para me dizer, por exemplo, o que eu estou ofertando ali em termos nutricionais e etc. Só que aqui tem um aviso dizendo que ela está em manutenção para se adequar à nova planilha do PENAI, tá?
essa manutenção ainda não ocorreu, ela está para ocorrer, porque a gente não é tão simples. Quando você insere essas informações, você trabalha diretamente na lógica da ferramenta, né? E quem entende um pouquinho de programação sabe que se você mexer numa vírgula, você pode afetar todo o resto. Então, é algo que está sendo feito de maneira muito atenciosa, porque o Conviva, quem usa sabe, não é uma plataforma que fica caindo, que fica dando problema, né, que fica fora do ar. Não costuma acontecer isso com o Conviva. Então, tudo que a gente faz é de maneira muito sistematizada, muito planejada. Então, essa atualização, Áurea, ela está prevista para o segundo semestre. Às vezes a gente sabe que o segundo semestre vai de julho a dezembro, né? Então, eu estou marcando esse encontro técnico com vocês para outubro, na expectativa de, em outubro, a gente já ter essa atualização. Mas pode ser que ainda não. Até lá, eu vou te dizer que tem municípios que continuam usando a ferramenta, porque a gente ainda não sabe se essa atualização não vai considerar os cardápios anteriores, ou se essa atualização vai fazer uma adequação dos cardápios que vão estar registrados. A gente ainda não tem essa informação. Ou seja, se o que você registrar de cardápio já vai adequar automaticamente a essa nova lógica, ou se o que você registrou de cardápios até a atualização não vai ser atualizado. A gente não tem essa informação. Então, tem municípios que estão usando a ferramenta normalmente, continuam utilizando, né? Então, a gente precisa mesmo, quem quiser esperar para começar a utilizar, aguardar, ou já vá utilizando para se familiarizando com a ferramenta e para obtendo aí alguns relatórios, como você tem a possibilidade aqui de relatório de romaneio, de frequência de uso de alimentos, né, da lista de cardápios que você utiliza, né? Então, tem alguns relatórios que são gerados automaticamente nessa ferramenta. Mas eu vou falar sobre ela mesmo nesse encontro técnico que a gente vai ter, possivelmente em outubro. Mais alguém? Alguma pergunta? Tá, então, para a gente falar agora, finalmente, eu quero mostrar para vocês a área de cursos do Conviva, que diz respeito um pouco à dúvida da Áurea, né, sobre essa atualização. O Conviva tem uma área de cursos, de 3 cursos. O primeiro deles é o curso de gestão da alimentação escolar, gestão orçamentária e financeira e gestão do transporte escolar. Tá? São cursos que o Conviva que organiza. São cursos certificados, muito bons, muito assertivos na proposta que eles trazem. E o da alimentação escolar, gente, é um curso muito elogiado por vocês, nutricionistas, né, que dizem que, nossa, depois que fez o curso do Conviva, passou a olhar para a alimentação escolar de outra maneira. Só que o curso está fora do ar das 3 áreas, porque ele está passando por uma revisão também. Por quê? Porque não só na alimentação escolar, mas com outras normativas que surgiram no ano de 2021, esses cursos precisaram se atualizar, e são muitas novidades do ponto de vista legal. Então, nós estamos reestruturando esses 3 cursos para retomar também agora no segundo semestre. Quando, Flávia? Não sei dizer, não tem uma data, mas assim que tiver disponível, eu sugiro que vocês façam, porque é um curso que realmente faz a gente olhar para a nossa prática de uma maneira diferente, tá? E faz a gente aprimorar alguns procedimentos, né? Então, é um curso muito bom. Tá? Até lá, nós temos também os cursos de outras áreas, de outras instituições, né? E aí são cursos múltiplos, gente, assim, múltiplos mesmo, de todas as áreas que envolvem aí a educação. Então, tem desde curso do Tribunal de Contas a outras instituições, né? E aí vocês podem pesquisar aqui, são cursos gratuitos, que o Conviva tem essa premissa de divulgar para vocês aquilo que é gratuito, para a questão do princípio lá da economicidade, né? De você conseguir investir o recurso de uma maneira que de fato precise, né? Então, se tem algo gratuito, o Conviva te oferece algo que seja gratuito para que você faça, para que você possa investir o recurso em uma outra necessidade, tá? E aí esses cursos são certificados de instituições
que o Conviva assegura para vocês, tá? Ainda falando sobre essa pesquisa do que tem para a área da alimentação escolar, eu não falei sobre ela, mas aqui, olha, em programas e projetos dentro dessa ferramenta, eu queria mostrar para vocês a possibilidade de vocês pesquisarem na área da alimentação escolar projetos e programas que vocês podem aderir aí dentro do município de vocês, né? Então, tem, claro, os programas que são federais estão aqui, mas existem outras possibilidades, como essa escola virtual SOF, né? Então, de repente, pesquisar o que se encaixa, né? Um programa, um projeto que vocês não aderiram ainda e que pode ser que faça sentido dentro do município, tá? Dentro de ferramentas, antes que eu abra para que vocês comentem e perguntem, eu quero falar sobre uma ação muito importante que, pela primeira vez na história do Conviva, vai ser realizada 2 vezes em um ano, que é a importação dos dados do Educacenso. Flávia, eu sou nutricionista, não tem nada com isso. Você tem tudo a ver com isso, porque se o seu município não importar os dados do Educacenso, você não vai ter preenchido aqui, ó, na ferramenta Escolas e Matrículas, as turmas. E essas turmas e estudantes dizem respeito ao filtro que você faz lá no cardápio. Porque quando você seleciona uma escola e uma turma no cardápio, já faz esse filtro encaixado do número de alunos, do turno, né? Então, essas informações, esses dados reais, facilitam o trabalho de vocês na gestão da alimentação escolar. E pela primeira vez, o Conviva vai abrir novamente essa possibilidade de importação no dia 24 de agosto, tá? Então, muitos municípios de Minas não fizeram essa importação. Eu vou começar a divulgar a lista novamente. Eu peço para que você esteja atenta e comunique a sua gestão da necessidade dessa importação para vocês que são da alimentação escolar, tá? Então, fica aqui nosso combinado, nosso dever de casa, né, para que vocês estejam aí alinhadas a essa possibilidade de realizar a importação dos dados do Educacenso. Até aqui, alguma dúvida? A gente pode falar sobre o plano de ação? Por enquanto, no chat não tem, Flávia. Tá bom. Então, finalmente, agora a gente vai falar sobre o plano de ação, que é uma ferramenta que eu sou muito apaixonada por ela, uma ferramenta que eu gosto muito. Então, eu estou em ferramentas e vou selecionar aqui plano de ação. Para qualquer ferramenta que você queira ter acesso de edição, a sua gestão municipal precisa te dar permissão na ferramenta Minha Equipe. Torno a dizer, só me procurar que eu oriento, tá? Dentro da ferramenta Plano de Ação, o que vocês podem fazer enquanto alimentação escolar? Vocês podem construir um plano de trabalho de atuação da alimentação escolar, por exemplo, por semestre. Vocês podem construir esse plano de trabalho por tema, por exemplo, o tema é a distribuição dos kits da merenda escolar, né? Ou vocês podem fazer esse planejamento conforme uma demanda específica, como a Áurea perguntou, a questão da educação alimentar. Vocês podem construir um plano de ação da educação alimentar nas creches, da educação alimentar na educação infantil, nos anos iniciais, enfim. O planejamento, essa ferramenta, ela tem um foco no planejamento estratégico. É esse planejamento que eu penso na ação e monitoro a ação até que ela seja efetivada e tenha resultados, tá? Então, eu clicando aqui em novo plano de ação, eu vou construir aqui um plano de ação conforme a minha demanda, né? Então, vamos dizer que seja um plano de ação de distribuição dos kits da merenda escolar. Eu vou preencher os campos conforme a minha demanda, né? Qual que é o objetivo? É organizar a distribuição dos kits da alimentação escolar no segundo semestre de 2021. Qual é a justificativa? Organizar todos os anexos é uma justificativa, né? Transparecer as ações executadas, identificar os atores envolvidos, né? Faço aqui essa descrição, seleciono a área a que está atribuída essa ação e aí clico em salvar. Então, a área aqui é a área da alimentação escolar. Clico em salvar. Depois que eu salvo meu plano de ação,
fica só nisso? De jeito nenhum. Eu estruturei uma ação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui pesquisar um plano de ação que eu já fiz, que foi até o monitoramento dos conselhos, que tem até a ver com vocês também, porque tem o CAE aqui. E aí, depois que eu fizer o registro do meu plano de ação, ele vai estar aqui descrito para mim. Eu vou clicar em cima do meu plano de ação para inserir as atividades. Então, se eu vou distribuir os kits da alimentação no segundo semestre, eu vou inserir as atividades. Então, se eu vou distribuir, por exemplo, a ata de registro de preço da agricultura familiar, então, a ata de registro de preço, chamada pública, né, pode ser uma atividade, distribuição 1 do segundo semestre, pode ser uma atividade, ou a distribuição por escola, distribuição da escola X, distribuição da escola Y, né? E aqui dentro do plano de ação, eu consigo, além de descrever a atividade, cada uma delas, e monitorar, porque se eu descrevo uma atividade, depois eu vou monitorar, eu vou dizer assim, quando eu escrevi, ela estava não iniciada, mas agora ela já foi realizada, eu já entreguei o kit de julho. Aí eu vou aqui descrever agora os resultados, né? Então, eu posso colocar aqui as metas e resultados alcançados, a distribuição de tantos kits para tantos alunos. Você pode aqui descrever, por exemplo, alguma falha que teve, né? Algo que você precisa se atentar depois, tá? E aí eu faço essa atualização. Qual que é o fim disso, né? Também vou poder acrescentar aqui os anexos todos, né, os protocolos todos dessa entrega, eu vou poder colocar as fotos dessa entrega, eu vou poder aqui, por exemplo, colocar as atas que dizem respeito a esse processo dos kits, né, ou as ocorrências das escolas todas, vou poder salvar tudo em um lugar só. E lembrando, monitorar a ação que eu descrevi. Qual que é o fim disso, né? O fim disso é principalmente que você consiga organizar, planejar o seu trabalho, organizar e principalmente registrar, né? Nós temos o hábito de fazer muita coisa, de registrar pouco, né? E isso é um fator que nos prejudica de certa forma, porque quando a gente tem que recuperar alguma informação, a gente sempre fica perdido, né? E a gente não consegue contar a nossa própria história. Então, aqui dentro dessa parte do plano de ação, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu registrei o plano de ação, monitoramento dos conselhos municipais, né? E aí aqui eu venho numa atividade que eu realizei e vou mostrar para vocês como que eu inseri essa atividade. Olha lá, qual que é a atividade? O CAE, se eu vou monitorar os conselhos, qual deles eu vou monitorar o CAE, né? Qual que é o setor? É a secretaria, a data de início e de fim desse monitoramento, né? Vai encerrar em dezembro, está em andamento ainda, quem que é o responsável, tem algum recurso financeiro responsável, destinado à prestação? Não, mas se tiver, lá vai ter o campo para você marcar qual recurso, né? Quais são os objetivos específicos? Participar das reuniões do conselho, arquivar as atas do conselho, registrar as ações que envolvem a alimentação escolar, e registrar nos órgãos de controle os documentos do CAE. Gente, olha só, eu estou dizendo o que eu preciso fazer nesta ação, né? E agora eu vou dizer o resultado que eu alcancei, né? Ou que eu pretendo alcançar, né? Os resultados esperados, melhor dizendo. Alcançar o registro das 12 atas, manter o cadastro dos conselheiros atualizados, elaborar um relatório de atuação do conselho, né? E aí vem, o que eu alcancei? Eu posso ir atualizando isso mês a mês. Olha, ata do conselho do mês de janeiro arquivada, né? Depois eu posso vir ata do mês de fevereiro arquivada, dados dos conselheiros atualizados. Eu vou aqui ticando aquilo que eu consigo, né, dentro dessa atividade. Para isso é só eu clicar em editar atividade ou no lapisinho aqui, bem dentro da atividade que eu me proponho a atualizar, tá? Voltando aqui para o plano de ação, eu queria mostrar para vocês que vocês conseguem exportar esse plano de ação. Ou seja, o Conviva não gera um trabalho a mais para vocês, mas a sugestão é que vocês trabalhem no Conviva, né? E que o Conviva gere produtos para vocês. Se eu faço o cardápio no Conviva, eu tenho vários relatórios que eu gero do que eu fiz lá dentro. Como é chato, já chega também. Se eu faço um plano de ação no Conviva,
eu consigo, por exemplo, gerar um produto disso. Eu consigo exportar esse plano de ação. E aí, esse plano de ação eu posso mandar para o Conselho da Alimentação Escolar. Esse plano de ação eu posso mandar para as escolas, se é algo relacionado à educação alimentar, né? Então, eu estou aqui trabalhando no Conviva para, na verdade, ter produtos a partir desse trabalho, tá? E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber, enquanto a minha internet atualiza aqui para eu poder mostrar para vocês a opção de exportar, se vocês têm alguma dúvida ou o que vocês acharam dessa ferramenta do plano de ação. Quem pode comentar, gente, já que é uma conversa, o que vocês acharam dessa ferramenta do plano de ação? Cadê vocês, meu povo? O que vocês acharam dessa ferramenta? É possível usar? O que vocês acham? É viável para o contexto de vocês da alimentação? A Juliana falou aqui Eu que ela achei- acha muito bacana. Eu achei bom. ótimo também, Flávia, para a troca de experiências, né? Que assim como a gente registra, a gente também vê o registro de outros colegas e assim a gente vai trocando experiências, né? Vai adquirindo aprendizado também. Na verdade, só uma informação importante. Aí você não consegue ver os planos de ação de outros municípios. Aí você consegue ver o plano de ação só do seu município. Então, por exemplo, o plano de ação que a secretária municipal faz, o plano de ação que as escolas fazem, né, que os outros setores da secretaria fazem, aí você consegue visualizar. Lembrando que o que o município preenche, só o município consegue ver, mas ninguém consegue visualizar, tá bom? É bom para a nossa organização mesmo, né? Perfeito. A nossa ideia é fortalecer vocês com instrumentos que organizem o trabalho, né? Que vocês não fiquem perdidos quando cair alguma coisa. Nossa, onde está aquelas fotos da distribuição? Liga para a escola. Vocês mandaram a foto para mim? Gente, se vocês construírem esse plano de ação, a escola consegue entrar e salvar o anexo lá dentro, né? Olha como é que tem uma lógica aí no relacionamento de vocês com a escola, né? Ou vocês podem então a escola consegue, né, Flávia, registrar para nós. Porque aqui mesmo, a gente pega, você falando aí, eu lembrei, igual agora mesmo eu estou montando o segundo relatório, né, do segundo kit. Aí a gente pede para que cada escola registre todos os momentos, né, desde o recebimento dos alimentos, dos kits, dos gêneros alimentícios, até a distribuição, né? Aí tem as listas de assinatura dos pais, né? Quando pegam os kits, e tudo isso a escola manda para nós, as fotos, os registros em anexo, a gente para colocar no relatório, né? Então, vai ajudar muito, então, se a gente puder usar essa ferramenta, porque ali, então, as escolas, elas podem registrar, e aí ali eu posso pegar e colocar no relatório, né? Perfeito. Então, a Áurea acabou de dar uma ideia para todo mundo. Vocês podem construir planos de ação de distribuição, um plano de ação geral de distribuição dos kits, e cada atividade é a distribuição em uma escola. E a escola vai ficar responsável, você pode marcar o responsável por aquela atividade, né? Você pode ir lá marcar o diretor fulano de tal, para ele atualizar como foi a entrega do kit naquela escola. Né? E aí colocar os anexos todo, o protocolo de distribuição, as fotos referente àquela distribuição. Então, gente, essa ferramenta é uma ferramenta muito prática para vocês trabalharem aí o relacionamento com as escolas, que é muito importante, né? E aí é uma dica muito boa essa que você trouxe, viu, Áurea? De trazer as escolas para ajudar vocês nessa atualização, porque aí o resultado esperado, a escola vai vir preencher. Entregamos o kit para tantos alunos, né? Tal e tal responsável abriu mão de receber, os protocolos estão no anexo, por exemplo. Vocês vão exportar isso e entregar para o conselho, olha só, o trabalho de vocês facilitado, né? Nossa, você que me clareou isso aqui agora, através dessa ferramenta, né? Porque jamais, nossa, eu falei, gente, quando você falou que as escolas poderiam registrar, eu me lembrei, falei que a gente, até a gente colher, reunir todas as informações, né?
demanda um pouco de tempo, e aí fica ótimo dessa forma, facilita bastante, né? Coisa boa. Olha só, pessoal, eu vou abrir para vocês perguntarem agora, mas eu preciso saber se alguém não registrou presença. Vou pedir para registrar. Antes da gente encerrar, vou pedir para vocês abrirem câmera para a gente tirar uma fotinha, por favor. Eu sou bem carente de foto, adoro foto, né, Fabi? E eu quero saber se vocês têm algum comentário, alguma dúvida. Eu vi que aqui no chat apareceram comentários muito legais, né, Fabi? Você quer ler para a gente, Fabi? Que a Poliana falou que não conhecia, mas que vai ser ótimo para a organização. A Regiane, né, ela falou que também vai ajudar demais na organização e no registro das atividades. Então, eu acho que é isso, né? O plano de ação é muito bom para a organização, né? A gente sabe que às vezes é muita demanda, é muita coisa para fazer e os processos acabam se perdendo. Então, quando você de fato documenta o que precisa fazer, coloca um responsável, coloca uma meta, assim, eu tenho que fazer isso até tal dia. Eu acho que vai cada vez mais melhorando essa gestão, né? Tem um perfil aqui, cliente, Fabi, falando que não registrou presença. Pode registrar agora, por favor, o link está aí no chat, eu aguardo o registro de vocês. Pessoal, tem mais algum comentário, alguma dúvida, por favor? Eu tenho essa demanda do ensino híbrido, viu, Lia? Eu já anotei aqui, eu vou levar isso para quem pode nos ajudar. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos ligar a câmera, gente, para a gente fazer aquela foto, para a gente já ir para o almoço. Eu vou encerrar pontualmente, adoro encerrar pontualmente. Vamos abrir câmera, por favor, só para a gente fazer uma foto. Obrigada, Dicineia, por ligar a câmera. Quem mais vai ligar a câmera com a gente? A Lázara, obrigada, Lázara. Quem mais vai ligar a câmera com a gente aí? Obrigada, Isabela, pela câmera. Obrigada, Regiane. É bom que eu vou conhecendo os rostinhos, né? Quando a gente tiver um encontro presencial. Poliane, obrigada por ligar a câmera. Quem mais pode ligar a câmera aí com a gente, por favor? Eba! A Rose, que bom, Rose, que você ligou a câmera. Muito bom. Quem mais, gente, vai ligar a câmera? Mais alguém? Tem muita gente aqui, gente. Vamos ligar a câmera aí, por favor. Vamos fazer fotos juntos. Ei, Ana, obrigada por ter ligado a câmera. Mais alguém? Kelly, que bom, fico feliz, ligou a câmera, maravilhoso, obrigada. Aqui está como merenda escolar, mas eu não sei seu nome. É Solange. Ei, Solange, tudo bem? Estávamos eu, a Maria Isabel e a Érica. Ai, que bom, um abração para vocês, Maria Isabel, Érica, Solange, obrigada, viu, por terem estado aqui. Obrigada a todo mundo, né, por ter participado, por vocês terem tido essa disponibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Conviva. Gente, vamos ficar juntinho, porque quando a gente está junto, a gente consegue caminhar melhor, né? Um apoiando o outro. Eu vou fazer a foto, vou fazer 3, então, para ninguém falar, eu saí sem sorriso e tudo mais, vamos lá. 1, 2, 3 e primeira. Eu queria ouvir de vocês se vocês gostam desse formato.